Vamos começar mais um FeFlow Podcast, um podcast onde as histórias inspiradoras fluem com pessoas que são sucesso nas suas áreas, seja como especialista, como empreendedor, como empresário. E essa mulher que eu vou receber, ela representa tudo isso e muito mais, porque ela, além de ser uma grande empresária, ela vem da área da saúde. Eu costumo trazer referências na área da saúde. Ela é neurologista, ela é escritora, ela é mentora, ela é mãe, ela é casada, ela tem múltiplos papéis e ela é especialista no tema burnout e lançou este livro recentemente. E eu tive o prazer de ir lá no lançamento e é a minha querida doutora Ana Paula Pena. Obrigada, Fê. Nossa, que emoção estar aqui. Obrigada pelo convite. Você foi falando tantas coisas que eu sou. Falei, gente, sou eu mesma, tudo isso. Esqueci de falar, linda, maravilhosa, né, gente? Imagina. E bailarina como você. É verdade. Bailarina. Esqueci dessa parte tão importante, né? A gente tem você tem o grupo das Jurássicas. As Jurássicas. A gente voltou a dançar depois de 25 anos paradas. Uau. A gente se formou bailarina, né? E aí, quando as minhas filhas voltaram para o balé, a gente retomou a turma das Jurássicas. Ou seja, uma mulher inspiradora, gente. Eu conheci a Ana dentro do nosso networking do Joel. Somos mentoradas do Joel e a gente se conectou muito fácil, né? Essa simpatia, essa mulher que brilha. Eu adoro pessoas que brilham. Mas você sabe que a gente só vê no outro aquilo que a gente tem dentro da gente, né? E você vê isso em mim porque você tem isso, Fê. Você é uma mulher que brilha, que inspira. E eu, quando te vi, senti a mesma coisa. Falei, gente, que mulher é essa? Essa mulher é um avião, ela é um vulcão, quero estar perto dela, quero ter essa energia. Então, isso é sinergia, né? Essa conexão, ela não vem do nada, não. Fico feliz, fico muito feliz. E aí a gente se encontrou também, né, através da Dani, que você foi palestrar. Então, também é palestrante, esqueci de falar isso aqui. Ela também é palestrante, ela palestrou dentro de uma mentoria da Dani Martins, que é uma amiga, é uma pessoa que eu cuidei durante as gestações com o método Move Flow, que ela é especialista em vendas, ela foi lá palestrar, porque justamente o tema que você aborda, claro, dentro da neurologia são tantos, mas você decidiu focar muito no burnout. Na saúde mental e no burnout, né? Então, hoje em dia, eu tenho me especializado muito nesse tema que é uma grande dor, né, Fê? Assim, acho que já era, né? A gente já vivia aí uma crescente de casos e pessoas sofrendo muito com isso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E é o segundo em casos de burnout no mundo, né? Então, era um tema que sempre foi muito, muito necessário e depois da pandemia teve um boom, né? Então, a gente sabe que as pessoas que estavam ali naquele em cima do muro, sabe? Segurando um pouquinho, né? Alguns transtornos que a pessoa conseguia colocar ali embaixo do tapete. Depois da pandemia, a gente teve uma verdadeira avalanche de diagnósticos e muita gente sofrendo. E por isso que eu resolvi escrever o livro, né? Que fala justamente da nossa saúde mental após a pandemia, né? Sim, exatamente. Esse tema é muito pertinente, né? O Move Flow, que até você teve a oportunidade de fazer uma experiência comigo, eu te convidei para conhecer, e o burnout tem tudo a ver com você depois ter antes para não desenvolver o autocuidado, né? E também como parte do tratamento e para que aquilo não reacenda de novo. E tem tudo a ver com isso, né? E agora, como ficam nossas emoções após a pandemia? Esse é o tema do livro. Você tá dando close aqui, Rafa? No tema do livro? Sim. Então, assim, gente, é um tema importante. Eu acredito que a gente vai sofrer as consequências disso ainda por um bom tempo, muitos anos, se não décadas. A gente sabia que a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe que tem um dado, né, que assim, os transtornos mentais, eles vão ser a nova epidemia, a nova pandemia que a gente vai sofrer, né, no mundo todo. Dentre elas, ansiedade, depressão e burnout, né? Os transtornos alimentares, muitas mortes por transtornos alimentares, muitas mortes por suicídio. A gente está vendo um crescente nesses números que preocupa demais. Agora, você trouxe uma coisa muito interessante, que é realmente a utilização do método Move Flow para o tratamento e prevenção, né? A Fê me presenteou aí, né,
com um kit dela, né? Que eu adorei, que foi incrível. E a gente fez uma sessão, eu na minha casa, né, Fê? Sim. E a Fê foi me conduzindo e tal. Nossa, eu senti o benefício de uma tal forma que eu decidi colocar o método da Fê dentro de um curso online que eu fiz de burnout, né, para prevenção de burnout. E foi incrível, as alunas adoraram e tal. Então, realmente, eu pude constatar aí o benefício do teu método. Ai, obrigada. Aí não basta você ter um kit, você vai ganhar mais um. Uau, que tá? bom, porque Esse você tá sabe mais que as completo. minhas filhas, elas pegaram todas as minhas bolinhas. Você me contou no dia do lançamento. Maravilhoso. Então agora vai ter Ótimo. kit pra todo mundo. Ainda tem as fragrâncias do Movie Flow, só que tem o frasco grande, que aí é pra você ter em qualquer lugar. Você pode A deixar. fragrância é tão boa que minhas filhas querem usar de perfume. Então, agora não vai ter briga, porque você vai ganhar as grandes, né? Que são os 4 princípios do método. Que maravilha! Porque esse daqui, Fê... Qual que elas gostaram mais? Da música, da respiração? Da música. E aí imaginei. elas querem usar de perfume pra ir pra escola. Ah, entendi. Mas qual a ideia? Deixar o ambiente sensorial mais gostoso, agradável, então elas podem usar da forma que elas acharem melhor e pra prática. Os aromas são incríveis, muito obrigada. Nossa, imagina. E quando eu chegar em casa já vai ter briga. Não vai ter não. Depois, te manda, não tem problema te dar mais bolinha. Podem usar, tá? Pronto. Meninas lindas, a gente manda mais pra sua mãe. Aliás, você pode ter a casa das bolas se você quiser, a gente pode mandar mais bolas, não tem problema. Já tá, a casa das bolas está aberta para você. Só tenho que esconder da Maitê, eu tenho uma shih tzu terrível, mas tudo bem, a gente deixa num lugarzinho maior. Muito bom. Alto. E você falou aqui de algumas coisas, né, que tem nos temas aqui do seu livro, né, nos capítulos. E ainda não deu tempo de ler, obviamente, porque, gente, a gente grava o podcast num dia e o lançamento dela foi anteontem, então ainda não deu para poder ler, mas você fala justamente, né, os capítulos aqui: inteligência positiva, síndrome de burnout, ansiedade, transtorno alimentar, ansiedade financeira e depressão. Você sabe que é muito legal, Fê, que esse livro, assim, qual que é o diferencial do livro, né? É claro que eu poderia abordar esses temas de diversas formas, né? Então, tem um primeiro capítulo ali onde eu me coloco, e eu coloco a minha experiência como não só médica, né, neurologista, com os anos de atendimento, eu tenho quase 20 anos de consultório. Você começou a trabalhar com 10 anos, né? Ou com 5 anos. Isso. Ela começou a trabalhar com 5 anos. Porque ela acha, pessoal, que eu sou uma pessoa muito jovem, mas não é, meu amor. Isso aqui é uma pele bem cuidada. Não é possível. Você teve exploração de menores, entrou pra faculdade mais cedo. Linda. Te liberaram. Seus pais te liberaram. Você sabe que eu adoro falar minha idade? Eu amo falar minha idade. Eu faço 46 agora. E o pessoal morre de vergonha, não quer falar a idade, né? Eu adoro falar a minha idade, porque eu acho que isso... eu sei que não parece a idade que eu tenho, e eu acho que isso mostra... E isso é uma coisa muito que vem de dentro pra fora, sabe, Fê? Eu faço um botoxinho ali, de vez em nunca, porque eu tenho muita expressão, né? Eu sou muito expressiva, então, às vezes marca. Eu tenho um monte de amiga dermatologista que fala, pelo amor de Deus, vamos tirar essas rugas, né? Então, eu faço um botoxinho ali, básico, toxina botulínica, na verdade eu não posso falar a marca, enfim. Mas só isso, assim, e passo protetor solar, só isso. E eu sei que eu tenho uma genética boa, mas eu acho que é uma coisa que vem de dentro pra fora mesmo, sabe? Com certeza. Você vai ser assim também, amor. Você vai chegar com 50 com essa cutis belíssima. Ai, muito obrigada. Doutora, só deixar um pouquinho mais pra cá, assim, pra ficar na frente, né? É isso? Assim? Que a gente tá falando assim, ótimo. né? Ixi, gente, eu sou Vocês tipo... viram que ela já vai pra câmera, não tem problema. Não. Ela já olha pra câmera. Não, câmera 1, gente, câmera 2, câmera 3, né? Já nasceu pra câmera. Não, desculpa. Eu sou assim, meio espalhafatosa. Você percebeu, né, Rafa? Eu vou falando, assim, sabe? Eu não sei como que eu não sou italiana, porque, na verdade, eu sou espanhola. Eu sou descendente de espanhol. Penha, né? O N continua em cima do N. Eu não sei como, porque era pra ser italiana, não, né? O espanhol também, também. Lá, ele também é bem fervoroso. Tem. Então, a Fê acabou de voltar da Espanha. Tem sim. Tá ali na terra, né? Vamos falar os latinos. Dos latinos, é um sangue diferente. Muito bom. Então, qual que é o diferencial, né, do livro, Fê? Assim, a gente tem, no primeiro capítulo, além de colocar minha experiência, eu também me coloco como uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, porque é difícil demais a gente ter pessoas que falam abertamente sobre isso, sabe? E quem me vê
sempre alegre, sempre de bem com a vida, sempre acham que eu sou bem resolvida, sei lá, né? As pessoas colocam alguns rótulos. E eu já sofri bastante por transtorno de ansiedade quando eu era mais nova, né? E transtorno de ansiedade não é algo que você cura, é algo que você cuida, né? Perfeito. Assim como a grande maioria dos transtornos mentais. E eu tenho aí essa questão e me cuido há muitos e muitos anos, né? Me cuido através de cuidar do meu sono, da minha atividade física, de fazer o meu balé, de ter meu final de semana, de fazer minhas pausas estratégicas, né? De ter as minhas férias, meus momentos com a minha família, enfim, fazer meditação, né? Agora Move Flow. Então, essas estratégias que eu fui criando foram justamente para eu poder... psicoterapia, eu faço há muitos anos. Foram estratégias que eu fui criando para poder me tornar a pessoa que eu sou e conviver com um transtorno que é meu, que faz parte de quem eu sou. Ele não me define, mas ele faz parte de quem eu sou. Por questões biológicas, genéticas, ambientais ali, de infância, né? Enfim, tem algumas coisas e muita gente que está ouvindo a gente tem isso, né? E aí acha que porque teve um transtorno, teve uma depressão, um pânico na adolescência, na idade adulta, a vida está perdida para sempre. E não tá, você precisa aprender a conviver com isso. E eu coloco isso no livro de uma forma muito leve, muito tranquila, e aí logo vem o capítulo de inteligência positiva, né? Onde eu faço essa amarração para que as pessoas entendam que é possível a gente viver de uma forma positiva, independente de qual transtorno você tenha, se é um transtorno mental, se é um transtorno na tireoide, se é um transtorno físico, enfim, de qualquer natureza. Porque a gente tem uma discriminação muito grande, né, por falar desse tipo de problema, né? Então, quem tem... assim, eu brinco assim, ó, se você tem diabetes, ok, beleza, você toma a tua insulina e você não questiona nada. Se você tem hipertensão, você toma seu antihipertensivo, tranquilo, de boa, sem problema nenhum. Agora, se você tem um transtorno mental diagnosticado, existe um... Opa, mas espera aí, eu tenho que dar conta, né? Como que eu vou tomar remédio? É uma fraqueza, então, né? Eu vou tentar sozinho. Eu não estou falando da pessoa que tem uma tristeza, porque, assim, tristeza é diferente de depressão. Uma ansiedade pontual, focal, quer dizer, é o que eu costumo brincar, por exemplo. Hoje, para vir aqui gravar com você, obviamente dá um friozinho na barriga, uma ansiedade. Ai, como é que será que vai ser? Uma expectativa, né? Agora, é diferente de um transtorno ansioso. Transtorno ansioso, por exemplo, eu estou na minha casa e sem nenhuma razão eu tenho ali uma inquietação, eu tenho sintomas ruins, eu tenho taquicardia, falta de ar, distúrbios intestinais, formigamento no corpo. Então, são coisas muito ruins que vão acontecendo no meu corpo sem razão, né? É desproporcional ao que está acontecendo na minha vida. Então, aí eu tenho um transtorno ansioso. E quem falou que isso também não merece cuidado e não merece tratamento, né? Então, existe uma coisa assim, esse tipo de transtorno você tem que se controlar. Isso é muito cruel com quem sofre de transtorno. Nossa. E aí, porque você coloca um peso muito grande. É como mais ou menos na época que eu estava tentando engravidar das minhas filhas. Você sabe que eu tenho gêmeas, eu fiz tratamento para engravidar, né? E eu fiquei, sei lá, uns 3 anos tentando engravidar e não conseguia. E aí as pessoas falavam assim, quando você relaxar, você vai engravidar. Gente, isso é tão cruel, porque veja, eu já estou sofrendo por não engravidar, né? Então quer dizer que eu ainda sou culpada por isso? Nossa. Sabe Tanto, assim? né? Poxa, e não tinha nada a ver. No final a gente fez os exames, não tinha nada a ver com isso. A gente fez o tratamento, engravidei rapidinho, mas eu vivi 3 anos com essa frase na minha cabeça, sabe? Olha, quando você relaxar, você engravida. Poxa, então a culpa é minha mesmo, né? Então, tem muito dessas coisas, sabe? E o grande diferencial do livro, Fê, é que a cada capítulo eu trouxe uma pessoa, um expert para falar daquele assunto. Então, por exemplo, o capítulo de inteligência positiva, eu trouxe a Mari com Y, que é uma humorista, uma CEO super bacana, que fala de inteligência positiva, uma grande estudiosa. Eu trouxe no capítulo de burnout uma entrevista exclusiva com o Joel J, com a Isabela Camargo. Eles me deram entrevistas falando sobre como não entrar em burnout. O Joel, no caso, né, como manter a performance sem adoecer, e a Isabela trouxe a questão de
porque a Isabela virou uma super estudiosa no assunto, porque ela sofreu burnout quando estava na Globo. No capítulo de transtorno alimentar, eu trouxe a Dayana Garbin, que fala de... A Dayana tem 2 livros já a respeito de transtorno alimentar. Ela também era uma jornalista da Globo, falando sobre a vivência dela, né, e tudo mais. No capítulo de depressão, tem a Cintia Alves, que é uma psicóloga. No capítulo de ansiedade, tem uma psiquiatra incrível, a Camila Magalhães, é uma das melhores psiquiatras do país. Enfim, então, em cada capítulo, né, eu vou falando e vou trazendo entrevistas com experts no assunto. Então, ficou um livro bem, bem bacana. Que legal isso, muito legal. E com certeza vai ajudar muita gente a ter um direcionamento, né? O livro é o médico mais barato, né? A mentoria mais barata que tem e as pessoas não aproveitam. Então, claro, não vai substituir uma consulta, né? Obviamente, mas é um caminho, né? Quantas pessoas que leem um livro e têm a sua vida transformada de uma leitura? Então, com certeza vai transformar muita gente. É algo que realmente vai perdurar. Quero realmente que mais gente conheça, por isso que fiz questão de ir lá no seu lançamento, de trazer, da gente falar dele. Acredito que as pessoas vão ver isso daqui mais tempo, né? A questão do YouTube, como a gente estava falando, às vezes é aos poucos, mas essas pessoas que vão assistir vão ganhar muito e vão ler depois também. Tem uma mensagem, Fê, eu quero muito que você leia, depois você me dá o feedback. Tem uma mensagem que fica, que eu acho que é muito forte, que é assim: não normalize o anormal. Se eu tiver que resumir o livro em uma frase, é essa. Não normalize o anormal, sabe? Então, você está sentindo que teu corpo não está legal, você está sentindo que as coisas não estão bacanas, você está sentindo uma inquietação esquisita, não está dormindo bem, está com dor. Gente, não normaliza o anormal, busca ajuda, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que eu dou, não só no meu livro, mas no meu consultório, nas entrevistas que eu dou, nas lives que eu faço, né? No curso onde você participou comigo. Acho que essa é a grande mensagem que fica. Tem 2 mensagens que eu anotei, que eu sempre desde que a gente se conheceu, eu comecei a te acompanhar, e tem 2 frases marcantes, né? Que eu anotei aqui. Trabalhe enquanto eles dormem, produza enquanto eles descansam e tenham um burnout enquanto eles têm saúde. Isso é muito forte. Isso resume o que é o burnout, né? Você sabe que esse post, Fê, eu criei assim, um dia, falei, gente, eu preciso postar alguma coisa, mas eu queria alguma coisa que impactasse as pessoas. E esse foi um post assim que meio que viralizou, muita gente viu e compartilhou e tal, foi muito legal. Acho que foi o Reels que eu fiz que teve mais visualizações. E é isso, assim, a gente tem essa cultura, né, do workaholic, essa cultura de vamos trabalhar demais, vamos trabalhar até se arrebentar, até você não aguentar mais, né? Porque o trabalho engrandece o homem, né? Trabalha enquanto eles dormem. Gente, isso é um tiro no pé, porque isso não se sustenta, né? A gente tem que ter uma agenda sustentável, a gente tem que ter uma agenda que o nosso corpo aguente, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo, as nossas células, o nosso cérebro, eles vivem no mundo analógico. Eles não acompanharam essa aceleração do digital, essa aceleração da economia, das startups, né? Essa cultura do 996 que tem lá no Vale do Silício, né? Que é trabalho das 9 às 9, 6 dias por semana. O que é isso, né? Assim, você sabe que a gente tem na China, Fê, uma estimativa de que tenha 600 mil óbitos por ano por excesso de trabalho. Então, essa coisa de matar, trabalhar demais não mata, é mentira, tá? Na China existe esse fenômeno que já está sendo estudado, 1.700 óbitos dia ou 600 mil óbitos ano por excesso de trabalho. Aí você vai perguntar do que eles morrem? Suicídio, infarto e AVC são os principais mecanismos de morte, mas como que a gente faz essa relação? Após longas jornadas de trabalho, sem dormir, né? Então, realmente, o cortisol sobe demais, a adrenalina sobe demais, você tem pico hipertensivo, pico glicêmico, e as pessoas não aguentam, o corpo não aguenta, tá? No Japão tem fenômenos muito parecidos tem um fenômeno muito parecido que chama karoshi, né? Que é o excesso de trabalho levando a óbito,
tá? Que já levou milhares de famílias a pedir indenização por mortes de pessoas jovens em fase economicamente ativas que morreram depois de longas jornadas de trabalho. Mas é importante falar uma coisa, existe isso, né, de trabalho enquanto eles dormem, produzem enquanto eles descansam. O que eu vejo também é que tem muito do brasileiro, né, que eu recebi um dado, foi até com a Fernanda Souza, que também faz parte do nosso network, maravilhosa, já esteve aqui. Aliás, assistam o podcast dela. E ela deu uma mentoria dentro da minha mentoria, que, aliás, você já está convidada para dar uma mentoria dentro da minha mentoria. Uou! Adorei! Vamos fazer uma troca agora. Maravilhoso, só chamar. E aí ela trouxe um dado que eu não conhecia, que acredito que você deve até conhecer. Eu não vou lembrar dos números, tá? Detalhinho, gente, mas era assim. Pesquisa de horas trabalhadas no ano versus o quanto as pessoas ganham. Então, tava lá, não tinha o Brasil especificamente, mas estava o México, que é um país que ela considera lá que é muito parecido com a demanda do Brasil. Estava no primeiro do ranking, como que trabalhava mais. E aí, em horas, né, no ano. E tinha a Alemanha lá no oposto, como que trabalhava menos horas no ano. Aí tinha a relação do quanto ganha, né? Então tinha a relação de que o valor que o alemão ganhava era tipo coisa de 10 vezes maior do que o mexicano, vamos considerar brasileiro, também ganhava. E aí tem uma questão que fica, né? Tem o trabalhar mais, porque realmente você trabalha em algum tipo de trabalho que te exige uma carga horária. E como no Brasil a gente está muito com essa onda do digital e tem muita gente que trabalha por conta e tem muita essa coisa do home office, o que eu percebo é que também tem muita gente que está trabalhando demais por falta de assertividade e foco. Às vezes não é o tanto de demanda que a pessoa tem, mas também é o foco que ela coloca para realizar aquela tarefa em menos tempo. Exato. Então, como que você... Primeiro, a gente tem que definir o que é o burnout para as pessoas saberem. E também essa relação o que você quer dizer com tanto de horas. Com excesso, né? Com excesso, porque às vezes é o excesso porque a pessoa é demandada demais, realmente. Tipo, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, se não fizer não vai dar tempo. Ou às vezes de ter muita coisa para uma única pessoa. Ou até que ponto também é a falta da gestão do tempo emocional da pessoa, que também vira um transtorno. Não sei se foi clara. Não, foi clara. E essa pergunta é maravilhosa, porque olha só, o burnout, então, né, ele é o esgotamento mental por excesso de trabalho, né? É quando o cérebro dá um bug, na linguagem das minhas filhas. Ele buga, né? O cérebro cai o disjuntor, assim. Você não consegue mais raciocinar. Você não consegue mais ir para frente nem para trás, né? Então, ele dá um tilt, né? E isso, não, assim, eu digo que ninguém acorda com burnout. Burnout é um processo que vem de um estresse crônico, né? Que pode vir aí de semanas, meses, anos de sofrimento, de uma má gestão desse estresse ou de negligência com os sintomas que foram surgindo e você foi achando que tudo bem. Tudo bem ter enxaqueca, tudo bem não dormir direito, tudo bem ter dor de estômago, tudo bem meu cabelo cair, ter doenças de pele, o intestino ter diarreia, enfim. Você vai normalizando o anormal, de novo aquela frase que eu falei, e você vai pondo essa sujeira para debaixo do tapete, tá? Chega uma hora em que vai somando os sintomas psíquicos, né? Então você começa a ter medo de trabalhar, crises de choro, desânimo, crises de pânico, desesperança, pessimismo, e sempre no ambiente de trabalho, sempre quando você pensa no trabalho ou quando o trabalho se aproxima. Tem pacientes que desmaiam na porta do trabalho ou no trajeto do trabalho. Então, assim, a pessoa, ela no final de semana tá tudo bem, ela se sente confortável, tranquila. Tô em casa, que gostoso, que bacana. E vai chegando domingo à noite, aquilo vai começando a ficar muito ruim, terrível, e na segunda, pronto, já começa de novo os sintomas, tá? Então, esse é o burnout. E chega no momento em que você tem sintomas cognitivos, e aí entra a neurologia. A pessoa não consegue mais ter atenção, memória, linguagem, ela não consegue falar palavras, não consegue manter um raciocínio. Então, eu tenho professoras que não conseguem mais escrever uma palavra que, imagina, com a ortografia correta. Tem diretores que eu acompanho que não conseguem mais conduzir uma reunião. Profissionais de TI que não conseguem mais usar uma planilha de Excel. Então, a gente fica burro, emburrece, tá? Dá um
tilt, dá um bug no cérebro, tá bom? Pessoas que estão, às vezes, no carro, no caminho, na rua, e não sabem para onde ir, né? Como se fosse uma demência aguda, assim, sabe? É uma coisa muito maluca. Porque o nosso cérebro, realmente, quer dizer, o teu corpo já foi mostrando que não estava legal e você foi negligenciando. Chega uma hora que pifa. Aí, vamos lá. Então, quais são as causas disso? Isso é multifatorial, tá? Não dá para a gente falar que a culpa é da empresa ou a culpa é do gestor, porque o burnout não acontece só em quem é CLT ou quem tem um chefe, tá? O burnout também acontece em quem trabalha por conta, em quem é empreendedor e quem está no digital e tal, né? Muitas vezes, porque a pessoa tem realmente uma dificuldade em fazer a gestão correta do seu tempo, a pessoa é desorganizada, a pessoa acha que pode manter o cérebro multitarefas, então ela quer assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, sabe? Então ela acha que ela pode trabalhar e responder o WhatsApp e marcar a viagem do fim de semana e fazer a lancheira do filho. Não, não dá. Não dá. Seja monotarefas. Essa coisa do cérebro multitarefas, que tudo bem, a gente que é mulher, que é empreendedora, que é mãe, que é bailarina, que é tudo. Tem alguns momentos do dia que a gente precisa. Às vezes eu estou trabalhando e tal, minhas filhas chegam com uma demanda, meu marido pede alguma coisa, a cachorra vomitou, sabe aquelas coisas. Tem momentos que a gente pira o cabeção, porque a gente tem que dar conta. Mas isso tem que ser a exceção, Fê. E tem pessoas que vivem nessa loucura do multitarefas. Tá dirigindo e já tá discutindo com alguém no WhatsApp, e tá já planejando a reunião, e tá lendo um contrato. Eu tenho um paciente que trabalha, ele é advogado, enfim, trabalha para uma grande empresa e ele dirige muitas horas na estrada, visitando lugares no interior de São Paulo. E a cada trecho que ele viaja, às vezes 4, 5 horas, ele vai com o tablet ligado na frente dele, assim, meio na lateralzinha, que nem quando a gente coloca o celular para os caminhos GPS, ele vai lendo contratos na estrada. Deus. Entendeu? Ele chegou comigo assim num nível de burnout grotesco, assim, tomando tudo que você imaginar Eles tomavam, acho que 10 comprimidos de Zolpidem, aquele indutor de sono, para dormir. Nossa. E aí a gente teve que fazer um desmame tremendo, enfim. Mas um burnout, assim, absurdo, sabe? De uma vez ele parar no meio da estrada e ter uma crise de pânico, de choro, terrível, assim. E o empresário, assim, é um advogado super bem sucedido, super bem remunerado, né? Isso acontece com pessoas em todos os níveis, tá? Acontece em funcionários que ganham um salário mínimo, quanto em CEOs de empresa, tá? Então, isso não escolhe muito faixa de salário e tal, né? Então, além da questão da pessoa ser multitarefas e não fazer uma gestão correta do seu tempo e não focar em cada atividade que está fazendo, a gente tem uma questão também de pessoas que não conseguem colocar limites, né? A gente tem pessoas que não sabem dizer não, né? Não sabem dizer não tanto para relações pessoais, familiares, quanto para relações de trabalho. Então, você está trabalhando numa empresa e muitas vezes você é abusado pelos seus colegas, né? A pessoa sabe que você é o faz tudo. Esse faz tudo, ele é o perfil mais clássico de quem vai ter o burnout. É o profissional altamente engajado, que ama o que faz, que quebra o galho de todo mundo, tá? Esse é aquele preparado para ter burnout. O chefe identifica que ele é o que dá conta, entre aspas, então ele vai para cima. Você pode, sim, ser um funcionário fantástico, que quer uma promoção e que quer mostrar trabalho, né? Mas você tem que saber colocar limites. Você tem que saber, olha, até aqui sim, agora não dou conta, agora não consigo. Esse eu preciso de um prazo maior. Esse eu preciso de mais pessoas da equipe me ajudando, né? Então, você precisa colocar limites nas relações, porque senão você vai pirar. Tem questões, claro, ligadas a excesso de trabalho, sobrecarga de trabalho. Por exemplo, com a pandemia, a gente teve muitas demissões. Então, equipes que funcionavam... Eu tenho pacientes que trabalham em bancos, muitos bancários, que trabalhavam em equipes que tinham lá 15, 20 funcionários e hoje
estão lá com 5, 6 funcionários para dar conta do mesmo trabalho. Isso em várias empresas aconteceu, né? Muita demissão e funcionários que ainda sofrem aquela história assim, olha, você tem que dar conta, porque se você não der, tem gente que quer trabalhar. O desemprego está alto, entendeu? Então, é difícil demais. Tem uma questão de um assédio moral aí bem séria acontecendo em muitas empresas, principalmente bancos e repartições públicas, que eu vejo muito, que eu estudo, leio. Enfim, e aí, então o burnout ele é uma questão multifatorial, sabe? Então, não dá pra gente culpar uma coisa, é uma questão extremamente complexa. É uma frase que até anotei ela, que também gostei muito. Se você diz sim pra tudo, seu corpo dirá não por você. Exato. Incrível isso. Incrível. Exato. E aí tem uma coisa que eu aprendi com você que eu não sabia, que foi até nessa palestra da Dani, eu já tinha escutado você falar, mas ali que ficou claro, de que uma vez que você tem burnout, você vai administrar aquilo, né? Você não é algo que tem uma cura, mas sim uma gestão. E ali ficou claro pra mim que eu já tive burnout várias vezes na minha vida. Várias vezes. Mas como também a gente tem dúvida, isso é burnout ou esse é um momento de estresse necessário, de uma ansiedade por conta de uma situação ou de uma semana específica, enfim. E eu realmente tô aprendendo muito com você. Eu não tinha a menor ideia. Eu ouvia a palavra burnout, eu sou da área da saúde, mas eu não tinha essa clareza. Tem pouca gente que fala sobre isso, né? Muito pouca. Muito pouca. Então, queria que você explicasse sobre isso. Sobre o fato de não ter cura e de que isso não é um problema, assim como vários outros transtornos, né? É você administrar. Então, fala mais sobre isso. Então, você sabe, Fê, que eu também, né? Eu também, estudando sobre burnout, né? Me especializando sobre isso, percebi que já tive 2 vezes, né? Eu tive um burnout quando eu acabei a residência de neurologia, que foi uma fase de excesso de trabalho e falta de sono. Eu precisava... Eu fiz residência na maior especialização, melhor residência do país, que no Hospital das Clínicas da USP. E éramos só 6 residentes para dar conta daquele complexo gigantesco. Eu era a única mulher. Eram 5 homens, eu a única mulher, eu casada, recém-casada, foi uma loucura, tá? E eu tive um burnout assim que acabou a residência. E o burnout muitas vezes acontece assim, você vai levando, você vai dando conta, os transtornos mentais de forma geral, até uma hora que, assim, é como se o teu corpo, sabe aquela maratona que você precisa chegar lá, mas a hora que você chegar lá, você desmaia e acabou, esquece, né? Aquela contratura muscular que não passa. Então, eu passei por isso. Logo depois que acabou a residência, eu fiquei bons meses com muito ruim, de muitos sintomas físicos e psíquicos também. E depois, quando eu fui secretária municipal de saúde de Santo André, foi um cargo de gestão muito alta, né, na política, em 2017. Eu tenho mestrado em saúde coletiva pelo Sírio-Libanês, e aí o prefeito de Santo André me convidou. Nós já nos conhecíamos, é um querido, enfim, Paulinho foi reeleito, ainda é prefeito, e ele me convidou e eu fui secretária municipal de saúde. Sou uma apaixonada e defensora do SUS, mas a política é para os fortes, né? Enfim, e aí eu descobri que eu não sou forte o suficiente para a política, não tenho nenhum problema em falar sobre isso, inclusive para o Paulinho já falei várias vezes, para ele e para a esposa dele, a Aninha está candidata a deputada estadual, eu falei, eu não sei como é que vocês conseguem, enfim. Os dois, né? Mas eu tive um burnout também, eu fiquei 11 meses lá e muitos sintomas, muitos problemas, eu não administrei, foi ali por excesso de trabalho, excesso de cobrança, excesso de tudo, de áreas ali que eu não administrava direito, que eu não tinha governabilidade, questões muito pesadas. E, enfim, então é engraçado. Então também aconteceu comigo por 2 episódios, e sem eu ter essa clareza, né? E é o que você falou. Uma vez com burnout, assim como com transtorno de ansiedade, assim como depressão, as pessoas chegam para mim e falam assim: quando que eu vou me curar, né? Esses transtornos não existe cura. Aliás, eu vou questionar uma coisa aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que na medicina, hoje em dia, tirando infecção e algo que você trate com cirurgia, o que você cura na medicina?
Eu faço essa pergunta sempre, assim, sabe? Isso eu não li em livro nenhum, assim, é uma reflexão minha. Tirando infecção, que você toma um antibiótico, e algo cirúrgico, como, sei lá, um apendicite, que você tira o apêndice, tudo bem. Ou, sei lá, você está com um bócio na tireoide, você vai lá, opera e tirou a tireoide. Quais situações na medicina que você está curado, esquece e nunca mais você precisa de controle? É muito difícil você encontrar essa resposta, sabe, Fê? E os transtornos mentais são assim. Na neurologia, por exemplo, todos os transtornos são de controle e não de cura. As coisas que eu trato, tá? Enxaqueca, epilepsia, Parkinson, demência, tremores, tontura, tudo que eu trato é de controle, não é de cura. Tá? E por que não seria assim com os transtornos mentais, né? Porque a pessoa que tem um transtorno mental, seja uma ansiedade, uma depressão, um burnout, um transtorno alimentar, por exemplo, ela tem uma chance muito maior. Vamos supor que ela trate por um período, tá? Então, ela tratou, ela pode sair da fase de sofrimento maior. Ótimo, que bom, maravilha. Como eu falei para você no começo do livro, eu falo do meu transtorno mental. Hoje eu não estou em sofrimento. Hoje eu estou com a minha vida muito bacana, maravilhosa. Eu estou realmente conseguindo manter uma performance pessoal e profissional fantástica. Mas eu me cuido demais. Eu tomo muito cuidado com muitos aspectos da minha vida, sabe? Então, a gente precisa manter essa vigilância. Então, uma coisa é você ter o transtorno e estar em sofrimento. Outra coisa é você ter o transtorno e ele está guardadinho, mas ele existe. Eu sei, Fê, hoje, que se eu não dormir direito 3 noites seguidas, tá? E se eu trabalhar 12 horas seguidas, 3 dias por semana, eu vou entrar em crise de ansiedade, eu vou ter pânico. Meu pânico é para dirigir. Né? Tanto que eu vim com desculpa, bati. Tanto que eu vim com o motorista está aí me esperando, porque eu moro longe daqui. Eu não dirijo mais longas distâncias. Perto de casa, ok, funciona super bem. Mas longas distâncias me geram um certo desconforto que eu prefiro evitar. Então, hoje, eu tenho um motorista para situações pontuais que eu precise me deslocar. Mas eu sei que, por exemplo, se eu tiver comendo mal, dormindo mal, não fizer minha atividade física e trabalhando bastante, assim, 12 horas por dia, 3 dias seguidos, que já aconteceu, meu pânico volta. Eu já tenho que ligar para minha psiquiatra, fazer exceção essa de terapia, você entende? E não sou eu, Ana Paula, é qualquer pessoa que tem um transtorno. E eu não sou menos do que ninguém por isso, muito pelo contrário, eu estudo isso, eu sei disso, mas é assim, aquela coisa que eu brinco que é a tragédia anunciada. A tragédia anunciada, alguém que tem diabetes, que não toma insulina, que come bolo de chocolate, Coca-Cola e pizza por 3 dias seguidos, o que vai acontecer? É a mesma coisa, entende? Sim. Então, é um cuidado que a gente vai ter que ter para sempre. E a pessoa tem que ter clareza também, né, doutora? O que eu vejo é que muita gente... Eu me vi várias falas, o de pôr embaixo do tapete. Eu pus embaixo do tapete várias coisas. E até a criação do Move Flow foi muito transformar a minha dor em amor. Né? A dor, ela vai ser inevitável, o sofrer é uma escolha, né? Por que é uma escolha? Porque se você tem recursos, né, de ter acesso a profissionais que podem te ajudar e às vezes não chega nem ser só o respaldo do médico ou o meu respaldo. Hoje em dia a gente tem que usar a nosso favor a internet. Que seja uma meditação, que seja um Move Flow mesmo, que você faz uma sequência curta. E aí entra uma coisa que você prega muito e que você faz, que é o autocuidado. Muito. E aí eu quero entrar num aspecto que eu vejo você muito como exemplo de administrar os papéis. E você é super vulnerável de falar. E você fala nas suas redes sociais quando você tá ansiosa, que nem eu vi você se preparando lá para o seu lançamento. Ai, gente, eu tô ansiosa. O que eu posso fazer? O que vocês me aconselhariam a fazer agora para poder melhorar isso? Você mostra a vida real. Você fala, olha, fiquei 2 dias sem fazer exercício, sem fazer meu balé com as minhas jurássicas, mas já voltei hoje. Então, você não fica fazendo fake. Tipo, eu sou a doutora perfeita, né? Eu sou a maravilhosa. A tipo,
internet tá cheio de fake, Fê. E você sabe que eu acho que eu faço sucesso na internet? Quer dizer, tô começando, né? Não, faz sim. Porque você cresceu muito rápido em pouco tempo. Mas eu acho que é porque eu mostro... Sabe a real, assim? Sabe, assim, eu não faço tipo, Fê. Eu não faço tipo. Eu me coloco de uma forma, né? Eu não vejo a minha terapeuta, logo que eu comecei na internet, eu dei uma travadinha, assim, eu falei, falei pra minha terapeuta assim, eu falei, Bia, nossa, mas eu vou falar disso, daquilo, não sei o que. Ela falou, você vai... Eu não conhecia a Brené Brown, maravilhosa, Brené Brown. Ela falou pra mim assim, então você vai assistir a TED da Brené Brown e vai ler os livros dela. Aí pronto, acabou, era o que eu precisava, entendeu? A partir de Brené Brown, ali eu me coloquei, ali eu me joguei e foi maravilhoso. E é isso, assim, por que eu dou conta, Fê? Porque eu entendo as minhas fragilidades, sabe? E eu gosto de falar das minhas fragilidades porque todo mundo é frágil. Eu sou, você é, até o nosso maravilhoso mestre Joel é frágil. Todo mundo é frágil, desde todo mundo que a gente... se a gente for pensar numa pessoa incrível que você conhece, que você ama, Ivete Sangalo, Luciano Huck, Marcos Mion, todo mundo tem essas fragilidades. E por que não colocar essas fragilidades de uma forma... Quer dizer, talvez não faça sentido para a Ivete Sangalo falar da fragilidade dela, mas para mim, que trabalho com saúde mental, é importante, porque eu dou voz para as pessoas que me seguem, que me procuram, para que elas possam entender que, poxa, se a Ana, que eu admiro, que eu quero consultar, que eu quero que cuide de mim, se ela tem isso, por que eu também não posso aceitar, assumir e mudar? Aceitar, exatamente, aceitar, assumir e fazer algo por isso, né, para mudar. Então, como que você administra os seus papéis, né, de mãe, de esposa? Você tem um consultório, você atende como consultório, agora você escreveu, você faz o seu autocuidado, você também já lançou uma mentoria, né, no digital. São vários projetos, mas eu vejo realmente que você consegue ali administrar de uma forma positiva. O que você poderia... Pensando até mais no público feminino, assim mesmo, né? Não é fácil, né, Fê? Não é fácil, tá? Eu acho que a primeira coisa é a gente ter uma rede de apoio, né? Toda mulher tem que ter uma rede de apoio. É muito difícil conseguir tudo isso sem uma rede de apoio. Então, assim, eu tenho um grande parceiro que é meu marido, que me ajuda pra caramba. Assim, ele é médico também, né? O Ri é dentista. Dentista. O Ri é dentista e, assim, fundamental na minha vida, parceiraço, assim, de todos os meus projetos e de, sabe... Desde levar as crianças para o balé, fazer coque, e ele faz coque. Na época que elas tinham 3, 4 aninhos, que elas queriam pintar a unha. Um dia eu estava num curso e tal, não dava para levar elas... Imagina, pintar a unha na manicure. Eu cheguei em casa, ele estava pintando a unha delas. Coisa mais linda, entendeu? Eu quase chorei nesse dia, porque eu achei tão emocionante. Imagina um homem pintando a unha de uma criança, né? Mas, assim... Você precisa ter uma rede de apoio, que é as pessoas que não têm um marido, um parceiro, pode ser a mãe, a tia, a madrinha, uma ajudante em casa. Hoje eu tenho uma ajudante em casa que eu tenho condição de ter, mas durante muito tempo não tive e me virava, sabe? Ela ia uma vez por semana, hoje ela está todos os dias comigo, mas muitas vezes eu precisei me virar nos 30 ali, né? Acho que o mais importante, Fê, é a gente dividir o nosso dia em períodos, assim, sabe? Entender que eu tenho horas para o trabalho e ali eu vou mergulhar de cabeça, que é aquilo que você falou, não adianta eu ficar com a cabeça em 1000 lugares. Então, todas as vezes que eu estive no trabalho, que eu estou no trabalho, eu realmente estou no trabalho. Eu chego a ficar 8, 9 horas atendendo. Eu atendo presencialmente e por telemedicina. Hoje em dia eu atendo pessoas do Brasil todo, até de fora do país. Com o advento da telemedicina. Eu estou de verdade ali. Meu telefone fica com a minha secretária, porque se ligarem, eu tenho 2 lugares que eu atendo. Se for a escola das crianças, né, ou se for a cuidadora da minha mãe, que fica com a minha mãe e com o meu pai. Que aí eu sei que alguma coisa ruim aconteceu. O restante, esquece, eu vou responder depois, entende? Porque a gente fica parando para responder coisas de pessoas que não precisa, sabe? De repente, sei lá, você estava me convidando para um podcast, eu posso responder para você depois. Sim. Eu tenho uma demanda, o gerente do banco ligou para falar que eu clonaram o cartão, sei lá, enfim, eu posso responder isso daqui a pouco. Eu não, porque cada vez, o Joel fala muito isso, cada vez que você interrompe, demora 20 e poucos minutos, não lembro agora quanto, para você voltar ao teu foco de atenção. Então,
eu realmente mergulho no que eu estou fazendo. E aí o meu dia rende. O meu paciente, ele tem o melhor de mim, porque eu estou de verdade. Tanto que ele sai da consulta e falou assim, Ana, eu nunca fui tão bem atendida em toda a minha vida. E eu fico tão feliz, porque eu falo, gente, é isso, assim, eu vou num médico, eu quero que ele esteja de verdade para mim, sabe? Que ele não esteja pensando, fazendo na cabeça lista de supermercado, conta de boleto para pagar, sabe? A gente, ainda mais que lida com o ser humano, né? Então, eu consegui dessa forma, quando eu tô com as crianças também, estar de verdade com as crianças, reservo um tempo para estar com meu marido, reservo o meu tempo de atividade física, que para mim é sagrado, meu tempo de terapia. Então, é isso, é você dividir o seu tempo. Acho que a gestão de tempo é o grande segredo para as coisas darem certo. E uma coisa super importante, Fê, eu não abro mão do meu sono. Como eu falei, se uma noite eu não consegui dormir, que nem a semana passada, lançamento do livro, algumas noites foi meio corrido. Então, assim, uma noite não deu para dormir legal. O dar para dormir legal para mim é 7 horas de sono, tá? É onde eu realmente me acordo renovada. Não deu 7, deu 6. Menos que 6, nossa, só se eu tivesse de plantão, que eu não faço mais, graças a Deus, há muito tempo. Já fiz muito plantão noturno. Não deu uma noite, na noite seguinte, eu desmarco alguma coisa para dar tempo. Eu desmarco uma mentoria. Hoje eu tenho 35 alunos de mentoria, que são médicos, dentistas, psicólogos, mas, assim, são pessoas que querem fazer um gerenciamento melhor do consultório e se posicionar no digital. Então, eu desmarco alguma coisa da minha agenda, porque a minha prioridade é o meu sono. Então, é isso, sabe? E quando, às vezes, eu esqueço um pouco desse jeito, né, dessa equação, às vezes eu também me perco. Às vezes a minha régua, a minha balança, às vezes ela pende mais para o trabalho. Nós que somos apaixonadas pelo que a gente faz, sim, a gente muitas vezes acelera muito para o trabalho. Joel fala muito isso. Aí eu tenho a minha terapeuta, que sempre me puxa de volta, coloca me você centra. Ali no prumo. Por isso que eu não abro mão de fazer a minha terapia semanal, bonitinha. Às vezes ela fala, ai, vamos espaçar, você tá tão bem. Eu falo, não, eu tô bem porque eu faço. Eu não quero espaçar, mulher, pelo amor de Deus. Aí a gente vai começar a entrar num ponto, né, que a gente falou bastante do burnout, dos transtornos, da sua trajetória, né? Você já faz o storytelling, né? Não precisa nem puxar. Vocês viram isso? Você tá filmando, Igor Augusto? Tá já fazendo? Pegar essa maravilhosa aqui de vários ângulos. É que palestrante aqui vai ser um sucesso. A gente já sabe a hora do storytelling. A cara da riqueza aqui, ó. Vai atrair mais brilho para as nossas coisas. Mas aí a gente entra nessa parte que eu quero começar a ir para esse lado da médica que se tornou empreendedora, mentora, escritora, palestrante, empresária, né? E, bem, a gente faz parte de um network que a gente paga caro para estar lá, sim, né? É um investimento alto, mas que também dá o retorno, né? Quando que foi que você tem consultório? Quando que você começou a ver que você tinha que entender de outras coisas além da área da medicina? Tanto que você já me contou a história que os seus amigos da área começaram a pedir para você ajuda. Sim. E a mentoria surgiu porque eles te procuraram. Não foi intencional, né? Não, a mentoria foi super assim. Então, foi assim, na verdade, Fê, foi assim. Foi um desejo, primeiro de tudo, eu tinha um consultório e tinha um consultório legal, tá? Só que eu tinha outros trabalhos. Eu dava plantão em hospital. Até na época, no comecinho da Covid, eu uma vez por semana eu estava na linha de frente ainda. Eu estava na UTI, eu atendi, eu vivenciei aquilo. Foi muito difícil, mas logo depois eu saí. Eu tinha vários lugares que eu trabalhava, tá? Mas eu também fazia consultório. E aí, o meu desejo sempre foi viver só do meu consultório. Era isso que eu queria. Se você me perguntasse... há alguns anos atrás, se falasse assim, Ana, como você se vê daqui 5 anos? Eu ia falar assim, eu me vejo com o consultório cheio e conseguindo pagar as minhas contas com o consultório. Tá ótimo para mim, sabe? Eu não pensava nada de internet, nada de empreendedorismo, nada, zero. Para mim era viver de consultório, ver meu consultório cheio, os pacientes entrando, saindo, para mim aquilo era um sucesso tremendo. E aí, eu entendi que em 2019 eu conheci o Joel. E uma amiga me falou, olha esse cara, segue ele, né, e tal, não sei o quê. Porque eu queria começar a usar a internet para encher meu consultório, tá? Essa era a ideia. Então, dá uma olhadinha, porque eu entendi que na verdade, assim, eu queria usar a internet para levar
o conhecimento que eu tinha para mais pessoas, tá? Porque eu sabia que muitas pessoas não iam chegar ao consultório por não ter o meu consultório é só particular, por não ter o poder aquisitivo, ou enfim, por morar muito longe. Na época nem tinha ainda telemedicina, mas eu sabia que dessa forma eu também atrairia pacientes para o consultório. Então eu comecei a internet com esse objetivo, tá? E comecei a seguir o Joel e tal, e comecei ali a entender que eu poderia ir para além de encher o meu consultório, né? Quer dizer, eu comecei a ver que a internet poderia me abrir outras possibilidades de me posicionar no digital e, de repente, fazer outras coisas, como falar dos meus assuntos dentro de empresas, fazer palestras. Então, para isso, o que eu fiz, né? Eu procurei uma assessoria de imprensa e comecei a frequentar programas de TV, rádio, enfim, fiz vários trabalhos e com isso começaram a surgir alguns convites de palestras, tá? Em empresas. E o Joel abriu, e meu sonho era conhecer o Joel pessoalmente, né? E aí teve o EAP, né? Sim. Que depois virou Órbita, teve o curso dele, e aí eu falei, bom, então eu quero conhecer o Joel, que era um curso de empreendedorismo, e eu nem fui por conta do tema, eu fui para conhecer o Joel pessoalmente, porque eu era muito fã dele, assim, do jeito que ele... A coisa da disciplina, eu tinha o livro dele, 100% Presente, eu li umas 3 vezes, assim, porque os conceitos que tinham ali de foco, de disciplina, e eu comecei a fazer isso, assim, no detalhinho, sabe? Instagram todo dia, consultório todo dia, tudo todo dia, devagarinho, todos os conceitos que ele colocava, e aí eu comecei a seguir os conceitos dele e seguindo na internet também. E aí eu fui para o EAP. Lá no EAP, aquilo abriu a minha cabeça, assim, o EAP deu um bug. Nossa, o IAP foi marcante para muita gente. Para mim também, foi onde eu fui para conhecer ele pessoalmente, mas eu fui no 4, você foi no primeiro, eu fui né? No 2. No 2, que disseram que foi o mais power dos 4, né? Então, Fê, aí eu falei, gente, olha só, então, peraí, então eu tenho que entender de empreendedorismo, de gestão, de vendas, de marketing, de não sei o quê. Aí minha cabeça começou e eu comecei a estudar esses assuntos. Então, eu já fazia... Instagram, o meu já estava, na época, eu já estava com uns 10 mil seguidores, assim, já estava bacaninha, assim, mas eu queria crescer muito mais e queria... que meu consultório realmente... Ali eu decidi que não tinha mais plano B, que meu consultório ia virar. E que aí eu decidi que eu entendi que para o meu consultório virar, eu precisava entender de todas essas questões. E comecei a estudar. E realmente o consultório começou a virar. Comecei a ter resultado. Nesse momento foi muito rápido. Médicos, amigos meus, dentistas, profissionais de saúde, começaram a me perguntar: o que você está fazendo? Como é que você consegue largar todos os trabalhos e viver só de consultório particular? Qual que é a mágica? Porque médico na nossa faixa etária geralmente atende ainda convênio, dá plantão e tal, né? Uhum. E minha consulta é uma consulta cara na região, assim. Então o problema não era nem o cobrar mais, né? Que alguns médicos têm que passar por isso de aumentar o quanto cobra. Às vezes você já tem a agenda lotada. Você já foi ao contrário, você já cobrava alto, só que como ser mais intencional na estratégia de venda para poder ter mais pessoas, né, com um valor alto. Exato. E hoje em dia a minha estratégia é de aumentar o meu valor gradativamente no momento em que o cliente entende o quanto eu valho de verdade, né? Quer dizer, eu tenho um trabalho de branding, o livro faz parte dessa estratégia. Total. Super. E então eu quero sim poder cobrar, né? Ter uma precificação de acordo com o meu valor, né? Podendo sim trabalhar menos, mas de uma forma com mais qualidade, com aquilo que eu acredito. Então, isso foi em paralelo, foi acontecendo, o consultório indo muito bem, com a questão das mentorias. E aí a mentoria surgiu. A ideia da mentoria surgiu quando eu entrei no Climb, porque muita gente começou a me perguntar: o que você faz? Como é que você faz? E eu ficava dando um monte de conselho de graça. Já dava mentoria de graça, muito, né? Fiquei um ano quase dando mentoria de graça.
Aí, no Climb, nós sentamos, né? Que é um dos grupos lá do Joel, e a gente sentou um dia e o pessoal falou, para. E o Leandro, que gravou um podcast com você, o Leandro falou, você é boba? Para, mulher. Você tem que fazer mentoria. O Leandro já faz mentoria há muito tempo. E o Leandro me ajudou, me deu uma baita mão ali no começo para estruturar a minha mentoria. Aliás, sou muito grata a ele, sempre falo para ele. No começo ele até foi meio que um sóciozinho meu ali. Ele era o meu mentor, sabe? Uhum. E aí lá eu comecei a vender as mentorias devagarinho, e hoje já está assim, um indica para o outro, que indica para o outro. Hoje mesmo você vê que e aí, conforme você vai trabalhando o branding, não só vem mais paciente, mas como vem mais mentoria, né? Porque os médicos querem saber como que você está conseguindo tudo isso. Com certeza. Então, por exemplo, tinha uma médica que eu estava né, naquela negociação. Ela fecha, não fecha? Tô sem tempo. É caro. Não sei o quê. Só que ela viu no fim de semana o meu Instagram, porque uma amiga postou a foto do lançamento do livro, tal, tal, tal. Hoje de manhã, a primeira mensagem ela já mandou. Hoje nós estamos gravando aqui numa segunda, o lançamento foi sábado, ela já mandou que ela quer fechar. Entendeu? Eu não precisei nem ir atrás dela. Então, é só um exemplo de que uma coisa vai puxando a outra. Então, eu tenho o trabalho da mentoria, agora o livro, o consultório está indo bem. Tive um curso aí online, né, de lançamento de prevenção de burnout, que eu acho que eu vou precisar dar uma remodelada, né, que não vendeu aquilo que eu queria, mas que em outro momento acho que a gente vai fazer. Talvez até faça um evento presencial, mais voltado mais para a saúde mental, não tanto para burnout. Vou precisar ainda redesenhar um pouquinho para o ano que vem. E é isso, agora eu acho que o céu é o limite. Mas detalhe, podendo ter tempo livre, tá, Fê? Assim, isso eu sempre... Não é o céu é o limite trabalhando o tempo todo, de jeito nenhum. Porque hoje eu tenho tudo isso que eu te falei, mas eu tenho 2 dias da semana que são para mim. Durante a semana? Durante a Período semana. ou o dia inteiro? Eu tenho terça e sexta. Vamos colocar aí que eu coloco as mentorias em meio período. Então, eu tenho 2 meios períodos livres para fazer unha, massagem, ir no cabeleireiro, brincar com a cachorra, ver série, fazer o que eu quiser. Além do final de semana. Então, assim, é uma baita qualidade de vida, né? Para alguém da minha idade, assim, acho que é uma coisa bacana. Eu poderia colocar mais consultório? Poderia, meu consultório é meu, eu posso abrir, mas não, eu coloquei alguém para trabalhar lá para mim, entendeu? Sim. O seu consultório ele é multidisciplinar também, né? Você tem outras? Sim, eu tenho nutricionista, eu tenho uma médica que trabalha comigo, que é uma neurologista, que foi minha aluna, ela trabalha com sono, ela é especialista em distúrbio do sono. Eu tenho uma nutricionista e tenho um psicólogo. Então... E aí você que é a proprietária do espaço. Sim. Então você coordena, né? Você faz a gestão disso também. Então eu acredito que até todo esse conhecimento que você ganhou deve ter te ajudado não somente a você rentabilizar mais, mas que o espaço todo crescesse. Com certeza. Que eu vi que você fez eventos no seu espaço, que também muita gente só pensa... Talvez não vai ter um profissional da saúde, um médico, que vai querer escrever um livro, que vai querer fazer um curso, que vai querer ser mentor. Mas talvez, como ele faz com que o consultório dele também seja lucrativo, sem depender só dele. E eu acredito que você... E aí que é onde entra a Ana empresária, sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse seu conhecimento fez com que um consultório multidisciplinar fizesse a roda girar, que todo mundo ganhasse mais dinheiro ali também. Sim. E isso reverte para você, para que você possa abrir mão, mas escolher. Eu escolho ter esses 2 dias de tranquilidade para mim. Sim, não, e são 2 dias muito tranquilos, porque mesmo o outro meio período, quer dizer, é terça e sexta, assim, que eu tô livre, teoricamente, né? Então, eu tenho um período que eu fico sossegada, e quando eu não fico, que eu coloco muita coisa, a minha terapeuta me pega no cangote, ela fica, como é que estão a terça e a sexta? E eu tenho que dar para ela toda o relatório, né? Se eu falo que eu enchi de reunião, de palestra, de coisa, ela, opa, ai. E eu presto conta, menina. Eu falo, gente, meu marido não pega no meu pé, mas ela pega. A terapeuta pega. Mas é ótimo. E o outro meio período, eu faço coisa em casa, online, tranquilo. Então, eu faço reuniões, eu dou mentoria. Então, é uma coisa muito mais tranquila do que... Eu não me desloco, eu não, sabe? Não tenho a coisa do trânsito, não tenho o estresse do trânsito, não tenho que atender paciente. O atender paciente tem um desgaste. Eu amo fazer isso, amo de paixão. Mas tem todo um desgaste, né?
Sim, você tem que ter um preparo emocional muito grande para isso. E aí entra uma parte que você fala aqui também, que é essa parte do financeiro, né? E eu sei lá na mentoria que ela tem já. Aliás, você deu uma mentoria, né, para o nosso grupo. É que assim, gente, como é que funciona? O Joel é o nosso mentor, e ele tem vários níveis de mentorias. Assim como eu mesma tenho também alguns níveis de mentorias dentro dos meus cursos, né? A Ana, não sei se você pretende depois criar outros níveis de mentorias. É meu próximo passo e você vai me ensinar. Porque o que a gente também aprende, né? De ter uma esteira, uma jornada, porque nem todo mundo tá com consciência ou com o valor para poder investir naquele momento nas nossas mentorias de high ticket. E a Ana tá numa mentoria que é top. A minha tá antes da top. Até parece. Estou esperando o que o João vai inventar agora, né? O que vai acontecer, né? Mas são mentorias de high ticket que ele tem, né? E você conta muito o seu case, né? Você, nesses últimos anos, você ganhou mais dinheiro por ter investido mais o seu tempo em conhecimento dessa área de gestão, de empreendedorismo? Muito mais. Só por estar no ambiente do Joel, assim, o que eu paguei para o Joel, eu reverti 5 vezes. Uau! É que a gente não vai abrir em questão de números, mas, tá? Mas é bastante sabe. coisa. É que teve um tema, né? Não vou abrir o tema. Mas assim, gente, o que eu acho legal também de você falar, Ana, e a gente que tá na área da saúde, a gente passa muito essa dor, né? O trabalhar demais, né? E não ganhar um valor adequado pelo tanto que a gente se doa, né? E o que eu tenho que fazer para sair desse lugar? A gente tem que sair da caixinha, Fê. Ontem eu estava no aniversário do meu sobrinho e fiquei conversando um tempão com uma amiga que ela estudou comigo na faculdade. Ela é ginecologista e ela estava chorando as pitangas porque trabalha demais, muito plantão, tem a minha idade. Não aguenta mais, porque trabalha num monte de lugar, porque não sei o quê, porque é mal remunerada, porque tá. E eu fiquei lá dando uma mentoria de graça, porque ela é muito querida. E o pai faleceu de Covid, enfim, recentemente. Eu ajudei a cuidar dele também. Mas, o que acontece? A gente não pensa fora da casa. Médico, principalmente, eu acho que outros profissionais de saúde também, a gente acha que a gente tem uma bolha, assim, uma coisa que limita a gente, né, Fê? Que a gente acha que a gente tem um teto de ganhos, a gente acha... E médico, principalmente, o médico ganha bem ali relativamente, perto de outras profissões. Então, você acha que aquilo é o teto e acabou, entendeu? Então, assim, tá ótimo. Como é que eu vou reclamar de ganhar tantos R$1.000 por mês? Eu não posso reclamar disso. E ninguém tá falando pra você reclamar. Mas, poxa... Vamos abrir um pouquinho? Será que, poxa, você pode ganhar mais e trabalhar menos e ajudar mais pessoas e fazer essa economia girar sabe? Vamos expandir, né? Por que tantas pessoas podem ganhar múltiplos, né? Múltiplas dezenas de milhares de reais e milhões de reais e, meu Deus do céu, e por que você tem que se contentar com isso e achar que tá bom, que acabou? A gente tem algumas crenças. Eu não sou uma mulher ambiciosa, assim, nunca fui, mas hoje esse ambiente de crescimento, né, esse network que a gente tem lá com o Joel, abriu muito a minha cabeça. Então, hoje eu não acho que tá bom. Eu acho que eu quero mais. Claro, merece, né? Eu mereço, exatamente. E eu faço por onde, tá, Fê? Eu não fico esperando. Então, assim, eu não vou ficar sentada esperando e também não vou acabar com a minha saúde por conta disso. Se você falar assim, ó, você tem que trabalhar 7 dias por semana para ser uma milionária. Esquece, tchau, obrigada, um beijo, vou ficar com as minhas filhas e vou, né, viro assalariada se precisar, não tem problema nenhum. Agora, dentre tantas possibilidades que eu tenho, por que não aprender mais, sabe? Por que não fazer uma mentoria com a Fernanda e aprender com essa mulher a ganhar dinheiro? Aliás, vocês não sabem, mas a Fernanda, no meu curso de burnout, que não vendeu o que eu queria. Vou contar, tá? Tá bom. Eu já tinha tido muita experiência positiva, né, de rentabilidade nas mentorias e tal. O Instagram crescendo, do lado do Joel. Achei que eu estava por cima da carne seca, né? Achei que eu estava mandando bem pra caramba. Porque eu gosto de falar das minhas fraquezas, você já percebeu. E aí, eu resolvi fazer um curso que chama Fuja do Burnout, né? Fiz o meu curso Fuja do Burnout, meu primeiro lançamento, meu lançamento semente, uma empresa
de uns amigos queridos que lançaram o curso, fizeram um trabalho muito bacana, mas eu estava com uma expectativa que aquilo bombasse, né? Que eu viver, assim, que eu faturasse, é o tal do 6 em 7, né? Múltiplo 6 em 7. 6 em 7. Fazer Falei, o primeiro 6 em 7. 6 em 7, 7 dias, 150 mil para o bolso, e acabou, e é caixa, e já estava comemorando, né? Eu ia ficar muito rica. Aí, E aí não foi isso. E a Fê estava comigo, me ajudou muito. Fez live. Fez live, a Fê, ela divulgou para mim. Sim. Né? A Fê divulgou para mim, me ajudou, foi muito querida. A Fê tem mais experiência com digital. E aí não vendeu. Gente, mas eu fiquei tão brava, tão decepcionada, tão frustrada. E eu mandei um áudio, tentei ligar, a Fê estava em curso no Rio, né, Fê? Estava no Rio de Janeiro, dando masterclass. A Fê falou, não posso te falar com você, amiga. E eu mandei uma mensagem para ela, chorando, em prantos. Eu não acredito que aconteceu isso comigo, que eu errei, que não sei o quê, que foi um fiasco, que não sei o que lá, e tá. E aí, enfim, você foi a única pessoa que me viu chorando por causa do lançamento, Fê. Uau. Porque eu segurei isso para todo mundo, mas eu achei que para você eu podia abrir. Porque, assim, você me passou tanta confiança. E aí, nossa, a Fê me mandou uma mensagem tão linda, tão linda. Amiga, você quantos clientes compraram, né? Até aquele momento tinham tido 7 vendas e depois vendeu um pouquinho a mais. E a Fê falou assim, acho que tinham 2 dias de carrinho aberto. Aí a Fê falou assim, Ana, são seus primeiros 7 clientes. Vamos cuidar desses clientes, vamos entender esses clientes e vamos fazer a melhor entrega para esses 7 clientes, né? E ela falou tanta coisa linda para mim, ela me acalmou, ela foi tão acolhedora comigo e nossa, Fê, você foi muito especial para mim. Você me fez entender que eu precisava rever o meu produto, que eu tinha feito 7 vendas, entendeu? E que talvez a minha expectativa tivesse muito alta, porque a gente ouve tal do 6 em 7 e tal, não sei o quê, e eu tava com aquela, né? Bom, então, tenho tantos seguidores no Instagram e tal, vendo mentoria pra caramba, mas espera aí. Será que eu preciso estudar mais? E aí eu fui ver que um monte de gente entrou na página, mas achou caro, porque as pessoas se interessaram pelo produto, mas não tinham aquele dinheiro para comprar aquele produto naquele momento, não tinham ali disponibilidade para 4 sábados no meio das férias escolares, de manhã, entrega ao vivo. Foram vários erros que a gente... Aprendizados, né? Que a gente foi identificando para um próximo modelo de curso ou uma próxima empreitada aí no digital. Mas, enfim, eu quero deixar aqui a minha gratidão, porque você foi excepcional para mim naquele momento. Você foi fundamental, a tua força, o teu apoio, a tua expertise. Você virou uma mentora de digital para mim. Eu quero aprender a lançar. Aliás, meu próximo lançamento digital vai ser com você. Meu Deus do céu. Não sei o que você vai fazer, você dê seus pulos. Se a Marcela Pistou escutar isso, ela me enforca. Que ela já tá falando assim... Você não vai lançar mais ninguém antes de lançar o meu de novo. Porque uma das coisas que eu tenho de projeto, né? Eu gosto muito do lançamento. Eu já estudei muito. Já tenho algumas características minhas de lançar. E já experimentei lançar a Marcela, que é minha amiga pessoal, né? Que também trabalha comigo. E penso em futuramente ter outros experts, mas pessoas que eu acredito, claro, né? Não quero qualquer pessoa. Mas tô ainda me estruturando a empresa para isso. Não, mas eu te deixo pro ano que vem, tá bom? Põe a Marcela na frente. Obrigada, senão eu vou ter um problema de família aqui. Como eu tô com o livro, agora eu preciso dar uma desacelerada. Sim, você vai fazer bastante mentoria por causa desse livro. Posso te ajudar a vender mais mentoria? Eu quero vender palestra, você vai me ajudar com venda de palestra corporativa. Palestra também. Mas a questão do digital, como eu já passei por vários momentos, e até hoje, gente, muitas vezes você pensa que você já sabe, aí você
bate com a testa. Só que eu já passei por muitas coisas e muita gente às vezes começa no digital e a pessoa ainda não fez nenhum curso no offline daquele tema, né? Você já dava palestra, já dava mentoria, mas falar daquele tema especificamente em formato de curso era o primeiro, então eram os primeiros alunos. Sim. Então 7 é muita gente. Sim, no final vendeu 13. Então, e assim, a gente tem que dar valor pros começos. Claro. Independente do número de pessoas, são pessoas que poxa, se disponibilizaram de estar ali, né, de fazer uma troca. E com certeza essas pessoas que começaram com você vai lançar outra coisa, elas vão estar com você de novo, elas vão te recomendar, elas vão te propagar. Então, isso é uma coisa que não tem preço. Então, e seu trabalho é maravilhoso. É só reestruturar agora, né? E valorizar essas pessoas, entender elas, conhecer mais o seu público e fazer a oferta certa, no momento certo, para as pessoas certas. Sim. Que vai dar tudo certo, né? O próximo lançamento, tudo então, certo. Fê Avancini ela vai tá me fazer comprometendo no aqui. ano que vem, vocês estão ouvindo, pronto, e vai ser um sucesso. Oh, meu Deus do céu. Mas aí, hoje, então, as pessoas podem te acessar de algumas maneiras, né? Então, pode ser, de repente, uma pessoa que tem uma necessidade de passar no seu consultório, você ainda atende consultório. Isso. Só particular, né? Isso. Lá no meu Instagram, Fê, lá no meu link da bio, você tem várias formas de me encontrar. Então, tem ali o WhatsApp da clínica, se você, de repente, quer marcar uma consulta presencial ou online, então, de qualquer lugar do Brasil. A pessoa pode me acessar, por exemplo, se ela tem uma empresa, que pode ser uma empresa de qualquer tamanho, mas eu faço palestras corporativas, né? Presenciais ou online, dependendo da distância. Tenho palestra só de prevenção de burnout, tenho palestra sobre a saúde mental pós-pandemia, palestra de sono, enfim. Tem a questão do livro, para quem quiser acessar e comprar o livro, tem ali o link que você compra direto, ou o livro também vai estar na Amazon, o livro físico ou Kindle, também está na Amazon. E tenho ali também a questão de, se você quiser ali me chamar para falar de mentorias e tal, também tem o WhatsApp das mentorias. Essa mentoria, ela é individual ou ela é em grupo? Eu tenho mentoria individual e tenho grupo, tá? Tem ali dois tipos de mentoria, aí é só chamar, você pode fazer a individual ou em grupo de até 10 profissionais. Entendi. Tá, então, de repente, se ele tiver uma equipe... Sim, eu faço para equipes já prontas, ou você pode entrar num grupo que eu formo, né? Tem os dois modelos aí. E o que você está pensando, assim, para frente, né? Porque agora são muitos braços e agora o bichinho, né? Da empreendedora, empresária e essa coisa do espalhar a mensagem, que isso eu acho muito legal, né? Quando um médico gabaritado, ele é uma forma de doar o seu tempo, eu acredito, na internet também, para que mais pessoas tenham acesso à informação. E como que você vai trabalhar isso? O que você está pensando daqui para frente? Então, Fê, a gente está começando um podcast, né? Que eu espero que seja tão incrível quanto o seu, que vai chamar Neurotalks, que a gente vai começar a gravar a semana que vem, no dia 9, para falar de saúde mental, né? Dessa questão toda aí, prevenção de burnout. Eu tenho um trabalho aí no Instagram, que eu estou agora com um foco bastante legal aí no Instagram, para levar mais informações para mais pessoas, para realmente ter um alcance maior. Esse ano, né, eu não vou mais fazer turma de mentoria, a menos que seja uma turma fechada, que você, por exemplo, me contrate para uma turma já pronta para 10 profissionais, ou 5 ou 4 da sua equipe. Você já me traga essa turma pronta, ok. Mas eu não vou mais fazer formar, captar cliente e tal, porque isso dá um trabalho danado e eu ainda não tenho um time de vendas, tá? Então, isso me demandava muito de mim e das minhas secretárias. Então, a gente não vai fazer isso mais esse ano. Mas, então, eu vou fazer mentoria individual ou em grupos que já estão fechados. Palestras corporativas para vender os livros e atendimento no consultório. Agora, para o ano que vem, vamos fazer um lançamento online. Você quer ter algum tipo de produto online? Eu quero.
não necessariamente que vai ser sobre o burnout. Não, tá você sabe que, por sobre exemplo, qual tema vai ser. eu tenho um curso que já está assim na manga, que vai ser assim, já tenho até clientes que querem comprar, que inclusive são alunos da mentoria, que é sobre treinamento de secretária, que é um curso muito interessante, porque Secretária de consultório. É uma das grandes dores que todo profissional de saúde tem. Quem tem secretária, né? Então, médico, dentista, psicólogo, quem tem uma secretária no consultório, a gente sabe o quanto é importante. Por exemplo, na minha clínica, assim, o sucesso do meu consultório, ele começou a acontecer quando eu parei para treinar minha secretária. Você mesma que treinou? Eu treinei. Uau! Eu treinei e eu treino. Não é que eu treinei, eu treino semanalmente. Hoje eu tenho 2, né? Que só atendem a mim, porque a demanda é muito grande de coisas e tal. Então, a Dani acabou sendo promovida, virou meio que minha assistente, e a Ju entrou agora, e faz 6 meses, e já está, assim, redondinha, do jeito que redondinha não, tá, Ju? Porque você é linda, não é gordinha, não. A Ju já está, assim, do jeito que, assim, com atendimento nossa, quase perfeito, do jeito que eu quero, sabe? Acolhimento do paciente, pós-venda, porque tem todo um jeito, sabe, Ju? Fê, desculpa. Uhum. A gente tem toda uma forma de atender o cliente. Então, eu cuido muito da captação do cliente, do atendimento, da experiência que ele tem na minha clínica e do pós-venda, assim, porque senão é um tiro no pé. O que eu mais vejo hoje, eu tenho alunos de mentoria que são muito capacitados, catedráticos, assim, pessoas que cobram muito caro a consulta, mas que tem secretárias que botam tudo a perder, sabe? Que demoram 3 horas para responder um WhatsApp, que demoram 10 dias para mandar uma nota fiscal da consulta e o paciente precisa mandar para o convênio para ter o reembolso, que não passam o recado para o médico. Por exemplo, você passou em consulta comigo, você pagou R$1.000 a consulta, vamos supor, minha consulta ainda não está isso, mas vamos supor que tivesse, vai estar em breve, se Deus quiser. E aí você teve um problema com um efeito colateral com o remédio que eu passei para você. Você quer falar comigo? Não dá para esperar, né? Não dá para esperar. Você, quer dizer, o meu paciente tem o meu contato pessoal, mas vamos supor que alguns médicos não passam o telefone da clínica. Uhum. Você falou com a secretária que você teve lá, sei lá, uma tontura com o remédio. Você não quer ter resposta daqui 24 horas, você quer ter uma resposta dali 3, 4 horas. Uhum. A secretária tem que estar ligada, tem que falar com você e já tem que responder para o cliente. Então, o pessoal é muito mal treinado, entendeu? Então, esse curso de secretária, aliás, se você quiser lançar esse, perfeito. Nossa, esse é uma coisa que vai servir para todos da área da saúde. Aí você sai do campo da medicina e vai para... Porque eu vejo, esse é um problema... eu vejo na minha área de quem tem estúdio, do fisioterapeuta que tem estúdio, do educador físico que tem um estúdio, que tem, enfim, um espaço, uma academia. Não importa, né? Essa falta, esse contato. É primeiro atendimento. Muito boa essa ideia, viu? Muito boa essa daí ideia. Eu só não gravei ainda. Eu já tenho até assim os temas e tudo, já tá tudo assim engatilhado. Eu só dei uma seguradinha por conta do lançamento do livro. Uhum. Já tá tudo certinho, quem vai filmar, quem vai editar, tá tudo ok. Eu só tô alinhando assim. Agora eu vou dar uma respiradinha, eu vou lançar o livro em Salvador dia 15 de setembro. E aí quando eu voltar, vou descansar uns 4 diazinhos, quando eu voltar, já vou gravar o curso. Ótimo. Isso daí é uma coisa muito legal. Gostei bastante. Essa ideia é muito boa. Então pronto. Muito boa. Gostei, a gente pode conversar nos bastidores. Curtiu o papo? Maravilhosa. Ai, adorei, maravilhoso. Olha, se não fosse os pacientes hoje, eu ficaria aqui batendo papo a tarde toda. Não, eu já ia puxar outros assuntos, mas eu sei que você tá com horário, ela vai atender. Não é tão perto do consultório dela, então... Mas você vai voltar outras vezes. Com certeza, então vão ter outras coisas que a gente vai se encontrar. Você vai no meu podcast, com certeza. Eu vou falar do que no Neurotalks? A gente vai pensar. Só se for pra falar do autocuidado, né? Não, que o Movie Flow... Flow e saúde mental e autocuidado é tudo na vida, né? Sim. Então, pronto. Gente, é que ela tá num patamar ali da medicina, né? Mas uma coisa que tem muito a ver, até porque eu tenho que fazer uma chamada aqui, ó, pra você também já aprender no seu podcast. O Movie Flow, ele é um treinamento neuromiofacial. Então, como até a gente conversou, né? Sobre essa questão da fáscia com o sistema neurológico, com todos os sistemas interligados, né? E ter o autocuidado é algo que me ajudou a me tratar e é o que eu incentivo muito os meus alunos e também os meus professores a educarem seus alunos, porque a gente não faz milagre numa consulta,
né? Você, no caso, sei lá de quanto tempo. E nem eu, mesmo como uma profissional do movimento, em 2, 3 vezes por semana. Se a pessoa não tiver o seu autocuidado... Uma disciplina. E o legal do que o Move Flow, ele tem essa possibilidade de fazer 10, 20, 30 minutos. Aquele dia eu te dei, acho que foi meia hora de prática. Foi fantástico. Meia hora de prática e gente, isso pro burnout e para vários transtornos é fundamental. E se eu não faço isso pra mim, eu tenho essa tendência workaholic, eu já tive burnout, tenho, né, o burnout, porque é uma coisa que eu tô sempre gerenciando. Eu já tive síndrome do pânico também, né? Eu nem contei isso pra você, mas já tive vários episódios enfim. E que eu entendo isso e sei o quanto é importante. Por isso tem a plataforma do Move Flow 1% todo dia, que aí já quero dar o recado, gente, você que quer ter o autocuidado, conhecer mais o método Move Flow, seja você profissional da área, seja você um praticante, entra lá, a gente tem um cupom de desconto FEFLOW, tem um desconto, e dentro tem o cupom para desconto na bolinha, tá? Que é um outro desconto. Então, entra lá no site do moveflow.com.br e adquira já. E aí você vai, com certeza, tanto prevenir como tratar, como também evitar, né, de ter crises aí de burnout e várias outras doenças. Então, a gente pode falar disso lá no seu Neurotalks. Fechadíssimo! Então, olha, gente, livro da doutora Ana Paula... Acessem lá no link da bio. Você tem site? Eu tenho, neuroanapaulapena.com.br. Tem no site, tem o link da bio. Tem o link na bio do Instagram e tem no site também o link para compra. E também você encontra na Amazon. Isso, gente. Então adquiram um livro da doutora e acessem lá as redes sociais dela para terem aquelas pílulas diárias? Porque eu acho muito legal que você tem essa coisa da frase, essa coisa do insight, que você bate o olho e você dá aquela lembrada, né? Tipo, você pegou o esquema do Joel de fazer isso para sua área. Sim. Tipo, que você bate o olho e fala, putz, era o que eu precisava para me ligar do burnout. Sim, tipo, sim. Tô tentando. Não, você tá fazendo super bem, tá super no caminho e tá cada vez melhor. E é isso que é o processo, obrigada. Né? Obrigada. Adorei. Obrigada, doutora, pelo seu tempo. Obrigada também pela sua parceria, amizade. Já me sinto, tipo, amiga de infância. De pequenininha. Com toda essa energia e com certeza a gente vai se ver mais vezes. Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês que ouviram. E pode chamar sempre que eu já tô prontinha para vir. Obrigada. Gente, mais uma mentoria, né? Quanto conteúdo legal aqui no FEFLOW. Então se inscreve, deixa seu insight, seu comentário, segue a doutora Ana Paula, segue lá o canal do FEFLOW também no Instagram. Tem TikTok também, esqueça até de falar que a gente também tem TikTok. Estamos em todas as redes, Spotify, acompanha e compartilha com alguém que tá precisando, né, desse conteúdo tão rico, que é para todos, né? Falar sobre burnout, transtornos, sobre empreendedorismo, que a gente sempre traz profissionais que são empreendedores nas suas áreas, e a doutora é um exemplo disso. Então, espero que você tenha curtido. Nos vemos no próximo.